Libertadores, 4 Copas do Brasil. Ei, franga, Cruzeiro nunca caiu. Ei, franga, vai pra puta que pariu. Eu vou mandar um papo reto e essa vai pro galinheiro. Subi da Supercopa e sou trido brasileiro. 2 Libertadores, 4 Copas do Brasil. Ei, franga, Cruzeiro nunca caiu. Ei, franga, vai pra puta que pariu. Chora, franguinha, chora. Chora, franguinha, chora. Vocês gostam de sofrer, mas se julgam gloriosos. Do armário onde saíram a 50 tons de rosa. Ficam se gabando de taças no Mineirão, mas se esquecem que lá mesmo cairão de divisão. Já vencemos a Recopa, fizemos nosso dever. Metemos 3 no River e sem precisar sofrer. Tudo o que desejam nós já temos há muito tempo. Meus rivais são time grandes, não torcemos contra o vento. Eu vou mandar um papo reto e essa vai pro galinheiro. Subi da Supercopa e sou trido brasileiro. 2 Libertadores, 4 Copas do Brasil. Ei, franga, Cruzeiro nunca caiu. Ei, franga, vai pra puta que pariu. Cruzeiro Império, raposa gigante de Minas, melhor time do Brasil. Manto celeste é sublime história, troféus e craques de ouro, títulos e glórias meu. Meu destino é ser o primeiro, nos gramados reinas meu cruzeiro. Com a bandeira guia uma nação, sou chinas no multidão. Tenho estrelas gravadas no peito, teu domínio é total, é perfeito. Futebol vibrante vencedor, Cruzeiro conquistador. Cruzeiro eterno, Cruzeiro Império, raposa mandante de Minas, venerário tradição. Meu lema é garra, vontade e vitória, timaço de ouro, soberano campeão. Meu destino é ser o primeiro, nos gramados reinar. Salve, salve, Nação Azul Celeste! Salve, salve você, torcedor ligado aqui nas ondas da sua Rádio Geral Celeste. Estamos começando mais um programa Resenha Celeste, sempre em um oferecimento de Save Car Brasil, proteção veicular. Galera, acesse lá agora mesmo www.savecarbrasil.com.br. A Save Car é a empresa que você não precisa pagar adesão e ainda ganha a primeira mensalidade de graça. É a parceira da Save Car, da Geral Celeste, liberando a imagem para a galera poder acompanhar aqui agora a resenha. Boa noite para todos os torcedores aí ligados aqui na Rádio Geral Celeste. E já começando aqui, agradecendo a participação e a presença do meu parceiro Léo Presida e também do Neuber Soares de La Mancha. Boa noite, galera. Muito boa noite, torcedores. Aqui estamos para passar a limpo o resultado da partida contra o Grêmio. Realmente tem muita coisa a ser dita e muita coisa a ser reclamada. Boa noite também aí, Presida. Boa noite a todos, boa noite, Neuber, boa noite, Diogão. Boa noite aí, obrigado pela audiência de sempre, né? É um dia muito triste pra gente, né? Ontem é um dia que ficou marcado na história da torcida cruzeirense, tanto dentro de campo ali quanto fora, e a gente tem muita coisa para falar hoje, Diogão. Realmente temos muita coisa para poder falar nesse programa de hoje. Vocês podem até reparar aí, né, que a cara do pessoal aqui não é das melhores hoje, né? O Resenha Celeste, que tradicionalmente sempre trazendo informação com alegria para você, torcedor,
que acompanha aqui a Rádio Geral Celeste. Primeiramente, já avisando você que está pelo radio.geralceleste.com.br, eu te convido a vir aqui para o nosso Facebook da página da Geral Celeste, na nossa live, porque alguns probleminhas no servidor. Mas hoje falaremos aí da derrota do Cruzeiro, né, em casa, o que para mim foi um novo vexame do Cruzeiro diante de mais de 50 mil torcedores. Vamos falar da postura do time, vamos falar também da postura do torcedor ontem, como eu acabei de dizer, mais de 50 mil torcedores do estádio. Ô, Diogo, dá licença. Diga lá. Quase 54 mil torcedores. Presentes. Presentes. Isso. No estádio ontem, para poder ver um time que pouco criou, um time que pouco produziu, um time que, para falar a verdade, não levou muito perigo ou sequer levou perigo à meta defensiva da equipe do Grêmio. Além disso, ontem tivemos várias confusões dentro e fora do estádio, envolvendo torcedores, envolvendo polícia, e chegamos até o fato de ter aí um torcedor, que além de torcedor, né, presidente, é um amigo nosso, um amigo de torcida, o nosso parceiro Eros acabou falecendo aí, porque eu não posso virar aqui e falar que foi assassinado, enquanto as coisas realmente não tiverem tido todas as investigações possíveis, né, presidente? Mas um fato lamentável aí, que daqui a pouquinho estaremos discutindo aqui no resenha. É isso aí, depois a gente fala um pouquinho, né? Eu que tive com eles lá desde o início, no Hospital de Lomberens, acompanhei no Mineirão também, vi a revolta da torcida, né? E realmente a gente vê aí o que a imprensa estava soltando aí, acho que um pouco afobadamente, né? E será que foi afobadamente mesmo? Acredito não, tenho certeza que sim, viu, Diogo? Porque eles escutaram só um lado, né? E não escutaram o lado do torcida. Depois eles foram corrigindo aos poucos, né? Tanto que eu tuitei quando eu cheguei ao de Lomberens, que eu vi a foto, né? Do Eros e o relato da pessoa que estava com ele, né? Então a gente vê que houve sim uma falha muito grande, né? De conduta mesmo, né? Porque a gente teve um seminário, né, Diogo? O seminário, o Tenente Coronel foi Jean muito Franco, produtivo. Né, o Neuber estava lá presente, né, Neuber? E ele falou muito bem disso, e ele mesmo, né, deu a ideia aí do que é feito na Inglaterra, né, de ter sim pessoas, né, mais capacitadas, né, para dar segurança no estádio, né, porque é um evento privado, mas que colocam pessoas ali, às vezes não, né, ontem demonstrou totalmente despreparadas, né, para conduzirem aí o espetáculo, né, Diogo? Diga, Neuber. Não, com toda razão. O fato de um torcedor querer passar de um setor para o outro merece pagar isso com a vida? É complicado. É complicado. Não seria melhor deixar que ele faça isso, desde que não traga transtorno para ninguém, e depois resolver a situação muito mais diplomaticamente? Eu acho que tem certos atos, tem certos abusos de autoridade que não são perdoáveis. Não são perdoáveis. A vida vale muito mais do que o simples trânsito de um setor para o outro do estádio. É verdade. Eu vou te pedir, Neuber, novamente, não fique chateado comigo não. Esse microfone tem que beijar ele para o áudio sair bem, viu? Tem que falar realmente bem pertinho dele. Mas hoje vai ser um pouco diferente o resenha, vai ser nesse clima um pouco mais pesado aí de derrota, né, de preocupação com a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Sábado agora temos um novo desafio pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira já é o novo duelo, a nova decisão com o Grêmio. E além do que, tem esses por fora do campo aí, fazendo movimentar todo um lado que a gente como torcedor não gostaria de comentar. Gostaríamos de estar aqui hoje falando exclusivamente da derrota do Cruzeiro, falando do jogo de ontem, mas eu tenho certeza que o extra-campo vai ser o assunto que vai predominar aí durante esse programa. Mas, Diogão, diga lá. Eu sei que você fez a pauta aí, mas até pra galera sintonizar, né? Diga. Falar um pouquinho do Cruzeiro mesmo, do que aconteceu. Lógico. E depois a gente mata um pouquinho esses assuntos aí externos, né, do campo. Tem muita coisa pra falar mesmo hoje. Tem muita coisa pra falar, então vamos começar aqui agradecendo você, torcedor, que tá acompanhando aí pela nossa live no Facebook. E hoje é extremamente importante a sua participação, que você esteja conversando conosco para a gente poder dialogar em relação a esses assuntos. Ô, presidente, caiu seu ventilador lá, pode ir. Só assim pra gente rir, pode ir lá, pode. Vai embora. Beleza, pode deixar lá? Vai estourar, vai pegar fogo, não? Então, tranquilo. É importante que vocês participem com a gente hoje. Caiu. Mande a sua participação, compartilhe essa live, porque é extremamente fundamental
que esse debate chegue ao maior número de cruzeirenses possíveis. Mas enfim, vamos falar, como disse aqui o presida, primeiro da partida, viu, Neuber Soares? E Que depois, partida? da partida de A ontem. partida que o Grêmio jogou e que o Cruzeiro se omitiu? E o que o Cruzeiro assistiu. Assistiu? Vamos falar dessa partida aí agora. Hoje, gente, pedindo mais uma informação, o Fabinho teve alguns problemas pessoais, não pôde estar presente. Então eu vou passar os números do jogo aqui, ó. Vamos lá. Cruzeiro 0, obviamente, Grêmio 2. Cruzeiro que veio a campo escalado aí, Neuber Soares, com o Rafael no gol. O Lucas na lateral direita, né, que foi substituído aí no intervalo, dando lugar aí ao Alisson, o Léo, Bruno Rodrigo e Edmar, Denilson, o Denilson que deu lugar ao Alex nos 25 minutos do segundo tempo, Romero, Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis que deu lugar ao William no segundo tempo, e o Ábila e o técnico Mano Menezes. A escalação te agradou antes da partida começar, Neuber? Não, a escalação era realmente o melhor time que o Cruzeiro tinha no momento. Agora, o capitão Henrique fez falta nesse jogo. Faltou combate no meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro foi envolvido desde o primeiro minuto de jogo. Basta dizer que o gol do Grêmio, o Grêmio tocou bola, foram 30 e poucos passes, durante um minuto inteiro. Um minuto tocando bola e o Cruzeiro assistindo sem conseguir marcar. Sem morder, né? Sem morder, sem sequer ter ânimo de fazer falta. Aquela falta tática, aquela falta providencial, nem isso. Assistiu. O Grêmio deu um show de bola no Cruzeiro e o Cruzeiro assistiu. Dentro de casa, diante de quase 55 mil torcedores, isso não pode acontecer. Aliás, isso não pode acontecer em situação nenhuma, mesmo para 17 mil torcedores, 18 mil, não pode acontecer. O Cruzeiro foi apático. Parece que o esquema montado pelo Mano Menezes foi para outro jogo completamente diferente. E ele acabou surpreendido pelo time do Grêmio. Verdade. A questão toda foi essa. Olha, e continuando aqui, Neuber, o Grêmio que veio com Marcelo Groi, pode deixar, esse barulho não incomoda não, Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, o Kahneman e Marcelo Oliveira, o Wallace, Maicon, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Luan. E a gente vai começar a falar da partida, como o Cruzeiro já começou jogando mal, como o Cruzeiro já começou meio apático a partida. E é impressionante, uma coisa que eu não consigo entender, nós vamos falar assim de cada jogadores individuais, mas eu vejo um cara igual o Douglas, no Grêmio, que deve ter uns 58 anos de idade, o cara correndo e jogando numa vontade, numa gana, enquanto essas molecadas do Cruzeiro aí, parece que, como muitos torcedores disseram, eu até vi hoje no Alterosa Esporte, a pessoa falando, parece que bateu um prato de feijoada antes da partida começar, né? Realmente o Cruzeiro não mostrou ao que estava preparado para essa partida. Aliás, não estava preparado. É o que eu disse há pouco. Parece que o Cruzeiro se preparou para uma outra partida, estava de olho no outro jogo e foi surpreendido pelo jogo do Grêmio. Tá na cara que o Grêmio ia chegar jogando na defensiva, apostando nos contra-ataques. É característica de quem joga fora. E o Cruzeiro não soube apertar a marcação. Marcou a distância, muito mal marcado, marcando zona e chegando atrasado sempre. O Mano Menezes, nessa aí, você vai me desculpar, mas sua culpa é total. Os jogadores não têm a mínima parcela de culpa porque eles foram mal preparados e executaram muito mal aquilo que você não planejou. Você não acha que faltou nem vontade, assim, um pouco mais de gana por parte dos jogadores? Mas que gana de quê? O time estava mal posicionado em campo, não estava dando combate, não estava com volúpia de chegar ao ataque, não chegou um momento no ataque, não foi dar um chute a gol no segundo tempo, mesmo assim, um bichuleco para boa defesa boa defesa nada, defesa fácil do goleiro do Grêmio. O Cruzeiro não foi a metade, aliás, 1% daquele Cruzeiro que nós vínhamos acompanhando nos últimos 5 jogos. O Cruzeiro está devendo muito e precisa fazer uma partida magistral no jogo de volta na próxima quarta-feira, porque para mim não está nada decidido não. 2-0, tudo bem. O Grêmio está com a mão na classificação, mas ainda não está definido não. Porque assim como eles arrebentaram aqui, o Cruzeiro pode chegar lá e surpreender também.
Agora, para surpreender, vai ter que jogar com muita disposição. Muita mesmo, para reverter o resultado. O Neuber falou bem e eu acho que ele comentou aí sobre o Mano Menezes. Eu vou até a favor do Mano Menezes pela coletiva que ele deu, né? É um cara muito sensato, que ele analisa muito bem e ele reconheceu o erro. Falou que o erro foi totalmente dele, foi um erro tático mesmo, né? Então o Cruzeiro perdeu ali pro Grêmio, né? Não foi na vontade, na falta de vontade, que os jogadores correram. Mas foi ali, igual o Neuber falou, mal posicionados, todo perdido, e foi um baile do Grêmio, né? No Mineirão, né? Um baile. E a gente vê que há uns 5 jogos atrás, o Mano Menezes falou muito bem, e é o que aconteceu. Por que ele tirou a Arrascaeta e colocou o Rafinha? Porque o Rafinha é aquele cara de contenção também, contribui muito com a marcação. E o Arrascaeta é um cara muito agressivo. Então, com o Arrascaeta como titular, o time do Cruzeiro voltou àquele time que não estava se encontrando em campo. Né? Peraí, o Arrascaeta é mais agressivo e o Cruzeiro não levou perigo algum para a defesa do Grêmio? Eu não estou entendendo. O Arrascaeta... Não, justamente. O Rafinha, ele pra mim, é mais objetivo. É, mais agressivo, que eu falo assim, ele não participa tanto na marcação, certo, do coletivo. O Rafinha, ele é mais de grupo, né? Ele é um cara que agride muito, objetivo, e ele contribui muito na recomposição do meio de campo. Ele ajuda na marcação, ele ajuda no ataque, ajuda no meio de campo, e está sempre contribuindo para o quê? O Arrascaeta é só armador. Mas só que nesse jogo, ele não armou absolutamente nada. E o Cruzeiro, ele é refém muito, né, quando a Arrascaeta joga, do bom futebol dele. Se ele não arma nada, igual o último jogo aí, ele foi aquela maravilha, armando, dando passe, né? Então o Cruzeiro venceu. Ele entrou, não contribuiu na marcação e não foi agressivo, né, no ataque, não fazendo nada. Então o time do Cruzeiro ficou manco ali mesmo, não, viu, e é justamente sem produtividade, né? E eu que eu Porque, ô Diogo, até te cortando, né, acho que vai passar o número dos jogos aí, você passou já, não teve um escanteio. Há muito tempo, há muitos anos, eu nem me recordo quando um time de futebol joga não tem um escanteio. É um time apático. É, totalmente não, apático. O Cruzeiro pouco criou, não chegou ao gol da equipe do Grêmio. Agora, e a gente fica preocupado e falando em relações que vocês estão conversando aí, de jogadores, é o que eu acabei de falar. Vocês estão falando do Arrascaeta. O Arrascaeta tem quantos anos o Arrascaeta tem? Tem 20 e poucos anos. Tem 20 e poucos anos. O Douglas tem 30 e tantos. E o cara tá jogando com muito mais vontade do que o Arrascaeta. Então não dá pra entender. E o Arrascaeta, vocês vão me desculpar aqui, mas até quando nós vamos esperar do Arrascaeta o que a gente espera do Alisson? Que ele vingar. Agora vai, agora não vai. Agora vai, agora não vai. Agora vai, agora não vai. Uma hora joga muito, outra hora fica apagado. Então, já tem quanto tempo? Um ano e pouco. É um jogador talentosíssimo. Ninguém duvida do talento. 22 anos, viu, Ninguém João? duvida do talento e da classe do Arrascaeta, mas precisa, já passou da hora dele mostrar essa regularidade aí, para ele poder usar essa camisa 10 do Cruzeiro. E além do que, outro jogador que fez uma falta tremenda nesse partido de ontem foi o Henrique, viu, no meio campo ali. Eu falei logo na abertura do meu comentário, o capitão Henrique fez falta realmente. Ele dá muito mais consistência ao meio de campo do Cruzeiro pelo combate, pela valentia, pelo espírito aguerrido. Já o meio de campo do Cruzeiro estava muito inocente, muito tranquilo, muito calmo, não estava mordendo nada. Aliás, o Grêmio passeou em campo diante da passividade do meio de campo do Cruzeiro. É verdade. E o Grêmio que conseguiu chegar ao primeiro gol, né, Nilber? O gol do Luan, que com todo respeito foi um golaço. Foi um golaço, mas um gol de oportunismo e de sorte. Porque ele tentou encobrir e conseguiu, a bola bateu na trave, quase que bate na outra trave do Rafael e entrou. Agora, desse gol que ele tentou, ele vai, em 10, ele vai fazer 2 se tanto. Porque ele não é tão finalizador nesse ponto, ele levou sorte no lance. É um cara velocista, joga muito bem, né, o Luan. E, Diogo, o pessoal tá falando aqui nas redes sociais, no Twitter, né, dessa falta que o Henrique fez, né? E mostra muito bem o que o torcedor tava reclamando demais, é que o Mano Menezes colocava o Bruno Ramires, colocava o Cabral e não colocava o Denilson. Então a gente viu que o Denilson não acrescentou muito ali pro meio de campo, né? É um cara 100% marcador, né? Sem qualidade para sair para jogo. Então, assim, às vezes a gente critica o técnico,
Mas quem vive ali o dia a dia É ele, e né? sabe quem colocar, é ele, né, Neuber? Mas tem jogador também que necessita ritmo de jogo. O Denilson mostrou que ele tá sem ritmo Mas ritmo de numa jogo. semifinal de Copa do Brasil Não, é tudo bem, complicado, né? então o Mano Menezes errou de novo porque pôs em campo um jogador sem ritmo de jogo. Será que ele não tinha uma outra opção mais ativa, mais efetiva para ser racionada nesse jogo? Porque o Denilson mostrou que parecia um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Estava perdidão em campo. É verdade. E o pessoal tá falando aqui, ó. Vamos já abrir o primeiro espaço pra galera que tá participando aí pela live aqui na página da Geral Celeste. O Fernando Soares falando, Denilson horrível. E o André Gomes, o Denilson está totalmente sem ritmo de jogo. E o Egino Cardoso falando, discordo. Denilson está sem ritmo de jogo. Sendo assim, não podemos culpar o cara. Ô Diogo, a gente não tá culpando individualmente, né? Tá... O Arrascaeta isso, foi o culpado, né? O Denilson foi o culpado, só o Mano foi o culpado, né? Acho que a gente vê ali o Edmar, chega na linha de fundo, dá de Pelé e dá uma de Zé, né? De Mané, né? Na hora do cruzamento. Dá de Neuber Soares. Então é complicado, né? Perneta. Olha que imagem bonita ali, Diogão. Então é complicado quando você tem vários jogadores aí que é igual o pessoal tava falando aí. Pô, o Cruzeiro na semifinal com Lucas e Edmar, né? De titular. Pra você ver. Então a gente tem que esperar, né? Igual o Neuber falou. Eu tô indo para Porto Alegre, confio na classificação do Cruzeiro, né? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ali porque o Cruzeiro é copeiro. E quando chega fora, esse ano, o retrospecto do Cruzeiro tá muito mais favorável fora do que em casa, né, Neuber? Com certeza o Cruzeiro tem jogado mais. Parece que diante da sua torcida, os jogadores sentem pressão. Então ele joga muito mais solto. A tática de jogar apostando nos contra-ataques do Mano Menezes é muito mais efetiva como visitante do que jogando como mandante da partida. Agora, não querendo por culpa do resultado nos árbitros, mas que esse Bassols ele segurou e deu faltinhas para o Grêmio o tempo todo e segurou o Cruzeiro e deixou o Grêmio jogar à vontade. O Cruzeiro era penalizado o tempo inteiro com faltinhas. As faltas cabeludas, se é que existe falta careca como eu, as faltas cabeludas ele não dava. Ele mandava o lance seguir. Ele admoestava os jogadores do Cruzeiro o tempo inteiro, chamava atenção. Agora, do ponto de vista disciplinar, ele não deu cartão excessivo como vinha acontecendo nos jogos do Cruzeiro. Nessa partida, na última quinta-feira, me perguntaram a nota para os jogadores que atuaram contra o Corinthians. Eu falei assim, o time todo merece nota 10. Aí o Fabinho disse, não, o Rafael foi o melhor. Respeito o Rafael, segurou o resultado. Mas nesse jogo aí, 0 para todo mundo, de alto a baixo. Não teve nem menos ruim. O time foi omisso, foi simplesmente, não diria covarde, mas foi inativo, foi inoperante. O Cruzeiro pouco produziu, né, Nil? O Cruzeiro pouco criou. A gente tá passando aqui os melhores momentos da partida. E você vê aí, ó, cada hora é uma paulada, igual nesse lance aí, uma paulada de fora da área. E o Rafael defendendo. E por sua vez, os lances de perigo do Cruzeiro são lances como esse, assim, ó, que o Cruzeiro, quando tem a oportunidade de finalizar, a bola não vai, a bola bate. E nesse lance em específico, quando o Robinho dá o passe, olha o carrinho que o Robinho toma aqui, né, velho? O Robinho dá o passe, ele toma ele atropelado aqui, ó. Era falta para cartão, no mínimo amarelo. Então vermelho. Ele estava partindo frontalmente para o gol. E a gente, né, Neuber, vinha até na última partida que nós transmitimos, um descontrole total que a gente teve com o Daronquinho lá também em relação à arbitragem. Então, fica difícil assim também. Mas não transferindo a culpa pela arbitragem, porque quando o time joga acho que mal, ontem o não Cruzeiro tem perdeu para ele como mesmo. acreditar o mau futebol ao árbitro. Mas que os árbitros continuam fazendo diferença, continuam. Enquanto você tá vendo aí o segundo gol, gol, a gente vê o Edmar acompanhando, né, o jogador, a bola, olha né? lá quem fez o gol. Esquecendo, O Douglas, foi o que eu falei. Esquecendo, e o pessoal tá culpando aí o Bruno Rodrigo, que tem suas culpas sim, mas ele precisa de uma retaguarda melhor ali, né? Muita gente reclamando também, né? Por que o Ezequiel não jogou? Porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? Então a gente vai ter que se contentar com o Lucas aí mesmo, viu? Com certeza. Agora, o interessante do segundo gol do Grêmio
vem logo depois de um contra-ataque 4-2 do ataque do Cruzeiro, e o Rafael Sobis, ele custa dar o passe, e quando ele dá, ele é interceptado e evita a possibilidade do gol de empate. 2 ou 3 lances depois, ele recebe um contra-ataque do Douglas, com 355 anos nas costas. Ele arranca para cima da defesa do Cruzeiro e chuta cruzado. Rafael não teve culpa alguma. É, indefensável ali. Rafael não teve, foi um chute indefensável. Com 1 contra 1, o Cruzeiro levou desvantagem. Tinha 4 contra 2, o Cruzeiro não conseguiu fazer prevalecer a vantagem e fazer o gol. E o Mano Menezes, o nosso treinador aí, ele, vamos dizer assim, né, reconheceu aí a superioridade do adversário do Grêmio jogando aqui no Mineirão. Vamos abrir aspas pro Mano Menezes aí, né, pra gente poder discutir juntamente com o torcedor aí as palavras do treinador. Ele falou assim, presidente, que o jogo não é jogado como equipe só. O bom desempenho na influência da dificuldade do outro, mas o Grêmio foi bem superior ao Cruzeiro. Iniciamos bem a partida, com pressão, tentando impor nosso ritmo, como todo time da casa deseja fazer. Mas a partir dos 15 minutos, o Grêmio assumiu o controle do jogo e o Cruzeiro não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. Falou bem, falou o que aconteceu mesmo, né? O Cruzeiro foi muito mal. Acho que é um dia em todo o contexto para esquecer, né? Que houve esse jogo, porque além de dentro de campo, fora de campo, foi terrível, né? Então é um dia que quero apagar da minha memória e quem sabe eu sonhar com isso aí na próxima quarta-feira, né? Que seja com vitória cruzeirense lá em Porto Alegre. Foram 2 pesadelos dentro e fora de campo. Dentro de campo foi um vexame do Cruzeiro que lotou o Mineirão e novamente não se mostrou combativo como é o mínimo que se espera. O Cruzeiro errou muitos passes fáceis, jogador esperando, não respeitando o momento exato de fazer aquele passe de qualidade para a finalização, para a criação. Aliás, nem isso houve no jogo do Cruzeiro, é bem da verdade. A bem da verdade não houve isso. Mas o Cruzeiro precisa mostrar que, para reconquistar a possibilidade de fazer uma final da Copa do Brasil, ele vai ter que jogar 1000 vezes o que ele jogou contra o Corinthians aqui no Mineirão. Se quiser classificar. Porque é o tal negócio que a gente estava falando aqui. O Cruzeiro é o Cruzeiro, meu amigo. Nós somos copeiros e assim como o Grêmio, nós também somos tetra campeões da Copa do Brasil. Eu acho que tudo passa pela vontade. Acho que tudo vai, na semana que vem, vai passar pela vontade, pela determinação, pela entrega desses jogadores. Porque eu acho que essa classificação para a final, se o Cruzeiro conseguir essa classificação, acho que a torcida vai aceitar isso até como um pedido de desculpas por essa partida praticada ontem. Porque o nosso técnico Mano, ele falou na coletiva durante a semana que se tinha uma coisa que ele garantia, ele não pode garantir vitória, não pode garantir resultado, mas ele garantiu que não ia faltar vontade, que não ia faltar entrega, que o time ia jogar com uma postura aguerrida. E não foi isso que a gente viu acontecendo em campo, e é isso que a gente espera, e como a gente espera para a quarta-feira que vem. É a oportunidade em 3 jogos do Cruzeiro salvar esses 2 últimos anos horrorosos e conseguir aí uma inesperada classificação para a Libertadores, que pode trazer o Cruzeiro novamente para aquele patamar de estar sempre na cabeça, disputando as coisas que o Cruzeiro deve disputar, né? Que é Libertadores, que são coisas grandes. Com toda certeza, e um exemplo da falta de concentração do Cruzeiro nesse jogo contra o Grêmio foi a declaração do Lucas Romero. Por exemplo, ele falou que para esse jogo contra o Atlético Paranaense não tem como esquecer esse jogo contra o Grêmio. Quer dizer, os jogadores estão divididos. Eles não estão o foco está difuso. O Cruzeiro não está, os jogadores não estão tendo condições de focar o alvo do momento. Se o Cruzeiro não consegue esquecer o jogo de quarta-feira, porque vai jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, então a coisa está desandada. Então não podemos esperar que o Cruzeiro
se omita nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que ele é de suma importância para afastar definitivamente toda e qualquer possibilidade de ficar ali naquela zona nefasta, a zona do rebaixamento. Aliás, esse palavrão nem gosto de falar. É isso aí, Nilber. Ô, Diogão, diga. Falando um pouquinho mais desse jogo aí, a gente sempre comenta aí dos jogadores, nem individualmente, a gente passou batido desse aí que tá aparecendo aí na nossa tela aqui, né, Diogão? Diga. A gente tá vendo o reprise do jogo aqui, enquanto vai fazendo a resenha, né, com a Quem galera. quiser assistir a reprise do jogo, tá passando Sport TV 2 aí agora. Sport TV. Então é o Sobs, né? É o Sobs, cara. Eu não sei qual que é a definição melhor, né, pra ele. Se eu tenho dó dele, se eu tenho raiva dele, se eu tenho raiva do Mano Menezes com ele. Porque, cara, o cara vai fazer já aí 6 meses já aqui, né, Diogo? 5 meses, né? 6 não, 5, né, Neuber? É, por aí. Por aí, uns 5 meses. E eu vou te falar, o cara não produziu nada, né? Ele não produziu 1% do que a gente sabe que ele tem essa capacidade. Então tem que ver alguma coisa, porque não adianta colocar o jogador porque ele tem nome, não. Independente, que todo mundo sabe, eu também sei, todo mundo fala, porque ele faz um trabalho tático. Você colocar um brucutu para fazer esse trabalho tático que é marcar na lateral, vai ter muita gente, mas ele não está produzindo, né? Ele não está sendo ofensivo, ele não está tendo produtividade, né? Então o Sobis, ele, vamos falar, ele está sendo no meu ponto de vista, não é um zero à esquerda não, mas bem perto disso, porque tá faltando esse o coletivo, né? O coletivo dele tá funcionando, mas o individualismo dele é daí que saem os gols, né? As boas jogadas, né? O que o Arrascaeta faz quando ele tá brilhante, né? Então a galera tá falando muito disso aqui, e o Sobs aí, e o Mano Menezes vai ter que achar um lugarzinho, ou então, meu amigo, coloca alguém aí, se é que a gente tem, mas coloca alguém aí que ele consiga encaixar, né, às vezes aí pra fazer esse trabalho, porque eu vou te falar, se fosse o William do Bigode jogando esse tempo todo, igual o Sobs está jogando, produzindo o que ele tá, ele ia ser escorraçado. Ia né? mesmo. E ele já está sendo escorraçado, Ia mesmo. porque ele só tá entrando 20 minutos, então tem que começar a pensar nisso aí. Que você acha isso, né, Ben? Olha, eu ainda pegava pelo aspecto tático do Rafael Sobis, mas chega num momento que você acabou de pontuar aí, realmente você jogar com um jogador tático que não produz absolutamente nada, nessa partida não produziu, quando ele teve chance de produzir. Enquanto a gente tá vendo algumas imagens do Sobs e com a camisa do Cruzeiro. Ele se omitiu ou foi infeliz, retardou o passe, nós tínhamos plenas condições de empatar o jogo e não empatamos. Ali, mais um das centenas de passes errados do time do Cruzeiro. Então, chega no momento que aí falta. O jogador, ele pode ser tático, mas ele desfalca na hora do coletivo. Ele desfalca, é um jogador a menos no time. Então, como o William do Bigode, quando entra também, não resolve absolutamente nada. Agora, quando ele consegue fazer alguma coisa, ele bota uma bola na trave e só. Agora você não acha? Diogão. Agora, deixa eu só dar minha opinião aqui. Eu queria ver, pelo menos uma vez, pelo menos uma partida, o Rafael Sobis poder jogar como atacante. Eu gostaria que ele tivesse uma oportunidade de poder jogar como atacante. Porque, você imagina, o cara, ou então, no meu modo de ver, troca o lateral que não dá conta de fazer a cobertura da sua área sozinho, ou então põe mais um volante. Porque também, por certa forma, porque eu vejo que o Sobis, qualidade ele tem. Mas o cara, às vezes, ele é mais um defensor do que um atacante. Diogo, eu acho que assim, coloca um volante, libera o Robinho que tá produzindo, que tá correndo, que tá jogando muito, vai produzir muito mais pro time, né? O Sobis, ele não tá produzindo nada, ele tá jogando com o nome, né? E eu penso, eu penso da maneira que o cara já é tarimbado, né? O cara já é experiente. O Cruzeiro não vai fazer dinheiro no Sobis, não. Colocar ele no banco não faz mal, não. Faz mal é o Arrascaeta, às vezes, que precisa aí com 22 anos, pode render um bom dinheiro pro clube. O Sobis não vai render dinheiro, ele é um investimento pro plantel, né? Mas tem que fazer ele funcionar pro time. Então ele não tá funcionando pro time. Mas quando o time não funciona por si só, igual nesse jogo contra o Grêmio, o Rafael Sobis, o futebol dele some, desaparece. Quando o time tá jogando bem, o futebol do jogador de qualidade surge, ele contribui. Então o problema todo é que o time todo do Cruzeiro nesse jogo contra o Grêmio estava uma draga.
Não acertava passe, não acertava uma jogada ensaiada. Quando você achava que surgiria um contra-ataque, o passe errado acabava atrapalhando toda e qualquer possibilidade de investida do time do Cruzeiro. Agora, então, esse time do Cruzeiro aí, do jogo do Grêmio, ele inexistiu. Então tem que apagar. O Mano Menezes tem que, já que o Rafael Sobis é muito melhor atacante do que defensor, então que o Mano Menezes crie um esquema de jogo que tire o melhor potencial dele. Dizem que o Mano Menezes tem essa qualidade de extrair o melhor potencial dos jogadores. E ele não está conseguindo fazer isso com o Rafael Sobis, muito antes pelo contrário. Ele está apagando o futebol do Rafael Sobis. Ô, Nilber, já aproveitando aqui então, você tá falando questão de Mano Menezes, vamos lá. Repetindo, o Cruzeiro entrou com Rafael, Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edmar na lateral esquerda. No meio campo, Romero, Robinho, Arrascaeta, Sobis e Ábila. Aí eu queria que vocês comentassem agora, vocês aqui, juntamente com o pessoal que está acompanhando a live, as substituições do Mano Menezes. Muita gente criticando o Mano em relação às mexidas e tal. Ele colocou o Alisson no intervalo, né? O Lucas jogou só o primeiro tempo, já nem voltou para o segundo tempo, o Alisson entrou. E aí depois, no segundo tempo, com 25 minutos, ele tirou o Denilson, colocou o meia Alex. E aí depois tirou o Sobis e colocou o William, né? Que está numa fase que, benza a Deus. O que vocês acharam aí das substituições do técnico Mano Menezes? Tanto vocês quanto quem está participando pela live aqui, eu vou ler a participação da galera. Ô, Diogão, eu acho que assim, ele tentou ser ousado, né? Jogar o time pra frente. Tomou o gol dentro de casa, né? Ele tentou correr atrás do prejuízo, porque sabe que 2-0 é muito ruim, né? Ainda mais fora de casa, o Grêmio fazer 2, o Cruzeiro precisa fazer 2 para ir para os pênaltis, né? E 3-1 que lá que daria Cruzeiro, né? Então, assim, ele foi da maneira que ele com certeza treinou, né? Eu acho que ele não substituiu mal, não. O que tem é o que o pessoal tá falando aqui na live, Diogo, e no Twitter também, é que o Cruzeiro não tem banco de reservas, né? Inclusive tá falando aqui, ó, não tem opção no banco, o Júlio Bruno. Você coloca o Alisson aí, que ó, ontem também jogou muito mal. Eu vou falar que nessa transição do Cruzeiro aí de crescimento, o Elber contribuiu muito. Infelizmente aí contundiu. É um jogador que estava entrando mesmo e modificando o jogo. O Alisson não modificou em nada. O Alex tá voltando de contusão, pouco tem oportunidade. Não vai ser agora na semifinal que ele vai brilhar. Apesar que joga muito, acompanhei ele na base, vi alguns jogos. É um cara muito bom de bola, né? Mas eu acho que ele tá muito tímido ainda com essa transição dele do Júnior aí pro time profissional, né? E depois aí ele fazer a substituição do William aí, é porque ele quer tentar alguma coisa, porque é o que ele tem mesmo, né? O que aconteceu com o Mano é o seguinte, ele estava consertando um avião no ar. O problema todo foi esse. A escalação, o esquema tático foi todo equivocado. E as substituições foram visando tentar corrigir. Mas só quando um time já está tragado pelo mau futebol, não adianta, por mais que você mexa, se você não tiver um jogador fora de série, um jogador que sobressaia, que venha do banco e agite, que cria novas opções táticas. Se você não tiver esse jogador, não adianta. Você pode mexer à vontade que não vai resolver absolutamente nada. E agora o Mano Menezes vai ter que fazer das tripas do coração para, primeiro, resgatar o moral desse time que vem de uma situação complicada na Copa do Brasil para esse jogo de sábado para o Atlético Paranaense. Muito embora a situação do jogo contra o Atlético Paranaense não seja tão definidora quanto é esse da Copa do Brasil. Mas, de qualquer forma, o moral está baixo. Os jogadores estão abatidos e precisam de motivação, de alguma coisa que mexa com os brios deles para produzir alguma coisa a mais. Falou disso, o Neuber. E o Rodrigo... Diogo, lembrando que Diga. Na Libertadores, se eu não me engano, né, o Cruzeiro tirou o Grêmio, né, naquela circunstância, né, e o Cruzeiro saiu vencendo, né, jogou muito bem. Então o Cruzeiro tem também a modificação do estádio lá, que o Grêmio mudou de estádio, a arena dele não é aquela arena de pressão como não é era aquela antes, casa, Olímpico, né? Estádio Olímpico. Não é como era o Estádio Olímpico. Então na Arena Grêmio, eu já fui lá, é o estádio mais bonito que eu já fui no Brasil, já fui em vários, e é um dos mais bonitos, mas não tem aquela pressão, né, como tinha no Olímpico. Então é um ponto positivo que vai deixar os jogadores do Cruzeiro. Uma coisa que a gente pode falar, que esse time do Cruzeiro, se você for pegar,
é só jogador tarimbado também rodado, né? Ninguém vai sentir pressão de torcida não, né, Neuber? Nem pode sentir, se está sentindo pressão em casa, fora de casa não deve sentir nunca. Tem que ser muito mais empenhado, tem que ser muito determinado, tem que ser time guerreiro, como foi contra o Corinthians, o time guerreiro. Aquele time, aquele futebol, aquele empenho, aquela doação do jogo contra o Corinthians, se acontecer contra o Grêmio lá na dificilmente, partida de volta, dificilmente ele volta com um resultado negativo. Agora, se vai conseguir a classificação, são outros 250. Realmente são outros 250. Falou Edício Neuber, vamos abrir espaço para a galera que está acompanhando aqui a nossa live, porque tinha gente concordando com você aqui, Neuber, na hora que o presida... olha lá, o Rodrigo Muniz falou assim, ó, concordo com o Neuber, Rafael Sobres não joga ali, mano, tem que extrair mais dele, aonde ele vinha dando resultados no México. E vamos lá aqui, ó, a camisa tem peso, disse o Diogo, o nome dele é DY Yogo. Diferente esse Diogo dele, viu? É seu quase xará. É, meu xará com Y. A camisa tem peso, vamos sair dessa ganhando de 2-1. E o Daniel Marrox, que tá sempre acompanhando as lives da geral, falando aqui, Rafinha tem que ser titular quarta-feira que vem. Fez falta aí o Rafinha? Eu acho que o Rafinha fez falta, né? Agora a gente não adianta ficar lamentando também, não, porque não volta mais esse ano, né? Tem que confiar nos jogadores que estão, o Mano ajustar isso aí, porque é bem possível. O Cruzeiro não é um milagre. O milagre é se o Cruzeiro perder de 3. Aí seria um milagre. 2-0 não é milagre pro Cruzeiro, não. Né? O time que tem peso na camisa é o maior campeão, junto com o próprio Grêmio, da Copa do Brasil. Então tem condições sim da gente chegar lá, fazer esses 2 gols, ou 3. E se for 2, filho, o Rafael tá lá pra pegar, viu? O Rafael tá lá aí. O pegador de pênalti. Enquanto a gente tá passando aí, gente, nesse momento, a reprise do jogo no Sport TV 2. Quem sabe a gente não faz um aí, né? 2-1 é melhor, né, Leo? 2-1 fica melhor aí pra poder levar de volta. Mas acontece que o dia ontem parecia uma noite tenebrosa. Realmente, ontem tava tudo errado. Tem uma frase que um amigo meu fala que é assim, ó, tem dia que só amanhã dá certo, viu? E ontem foi um dia desses aí. Mas, mais alguma coisa, agora já são 8h50, a gente ainda tem muita coisa pra poder falar. Mais alguma coisa que a gente precisa comentar em relação à partida, treinador em si, ou a gente podemos caminhar aí para os outros assuntos? Diogão, não pode ficar passando batido também o Ábila, né? O Ábila ontem, ele me lembrou o Leandro Damião, viu? Cada bola que vinha era uma matada na canela, né? Então, assim, foi triste mesmo a atuação do Ábila, né? Acho que ele jogou muito mal, não teve oportunidades, né, para finalizar, mas quando a bola chegou, porque quando a gente... né, essa caminhada dele nesses últimos jogos, a bola chegava até do goleiro, na época o Fábio, ele dominava todas. Ele trombava com o zagueiro e era todas. Olha essa falta no Robinho, carrinho frontal, perigoso, e eu já tinha mostrado um outro carrinho nele no outro lance. O soprador de latinha não deu nem cartão. Isso é cartão para vermelho. Verdade. Isso é para cartão vermelho. Fora do primeiro tempo. Desculpa, presidente. Não, tranquilo. E eu acho que o Ábila também tá deixando a desejar aí, né, nesses últimos jogos. É isso aí, galera. E o Tom Arilton da Silva tá falando aqui, ó, devemos acreditar, se a torcida agir como derrotada, será o reflexo para os jogadores. Mas vamos lá. Então, já falamos do jogo e vamos passar por esse assunto aí agora, que é torcida, que é confusão, infelizmente, que tivemos ontem, os bastidores do jogo. Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos discutir aí, primeiramente, em relação à torcida. Eu vejo, presida, e eu vejo meu parceiro Neuber, muita gente questionando, de forma até veemente, a postura de alguns, de parte da torcida ontem. No sentido de, a torcida deveria ter apoiado mais. Eu acho que a torcida... Oh, meu Deus, tá dando uma falhinha aqui. Pronto. Eu acho que a torcida tinha que ter apoiado mais. Eu acho que a torcida deveria ter apoiado, cantado mais. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, que é o seguinte, cara. Eu, nesse momento, dia 27... O microfone tá falhando aqui, deixa eu apertar aqui de novo. Pronto. Nesse dia de hoje, dia 27/10 de 2016, eu entendo qualquer reação e qualquer atitude por parte de qualquer torcedor, viu, Neuber? A gente vê o torcedor querendo
cantar para ver se ajuda, e já tem torcedor que não tá cantando porque não tá aguentando mais. Então, eu entendo a situação de cada um. Então, eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, cara. Se você ontem achou que a sua forma de ajudar era cantar, legal, cara, mas ontem eu vi sei lá, cara, um espelho na torcida de um cansaço com tudo isso que está acontecendo com o Cruzeiro e principalmente com tudo isso que o torcedor vem passando, né, com diretoria, problemas de diversas formas que o torcedor hoje tem que passar, tem que aguentar, tem que enfrentar simplesmente para poder acompanhar aí o time do coração. Ô Diogo, eu vejo o comportamento da torcida de uma forma diferente. Esse jogo, com 54 mil torcedores, você há de convir que muita gente, mais da metade, não vai ao estádio normalmente. Então não sabe como comportar num estádio para apoiar ao contra-ataque que eu falei, 4 jogadores e o Sob chuta no pé do Jeromel. Boa. O torcedor, o que vai, esse é o sazonal, é o torcedor que vai só na boa. A classificação do Cruzeiro, a situação do Cruzeiro era favorável nesse jogo, então ele foi para ver espetáculo e não viu o espetáculo do time adversário. E esse torcedor, ele tem um outro comportamento, ele vai para assistir. Então ele não canta como a Geral Celeste vai sempre aos jogos, como outras torcidas comparecem, para apoiar o time, independentemente da partida que for. A Geral Celeste e as outras torcidas estavam presentes, mas o esforço delas é tragado pela omissão dos torcedores sazonais, os torcedores que não estão acostumados a comparecer aí, ao estádio para apoiar. E completando o que o Neuber falou, novamente colocando muito bem aqui uma opinião, o Giovani mandou aqui, mas Diogo, o público contra o Corinthians foi muito menor e parecia que tinha 100 mil pessoas. E aí cai muito nessa situação aí que o Neuber acabou de falar, que todo mundo, eu quero já falar aqui antes, porque a gente fala, muita gente entende B. Entendo o que eu vou falar. O Neuber falou de uma coisa que é o quê? Que é o torcedor de momento. O torcedor de momento é o quê? Ele é aquele cara que ele, não sei se por hábito, por rotina, ele não tem o hábito de ir a todos os jogos. E aí, quando a gente tem um jogo importante, quando tem uma decisão, todo mundo quer ir. Então, vamos dizer assim, metade do público quase, é aquele tipo de torcedor que não está habituado a ir sempre, que não está habituado às músicas, não está habituado a cantar, não está habituado a fazer festa. Então o cara, ele tá indo na expectativa do Cruzeiro ir lá ganhar, classificar e ele fazer festa. Mas gosta de vaiar. Pois é, mas aí quando cai no caso aqui que a torcedora falou, que é o caso, quando os públicos são menores, igual eu, cara, Mineirão pra mim até 25 mil torcedores, é show de bola. É uma galera que você vê que é a que tem aquele costume de sempre, a galera dos 15 mil, dos 20 mil que tá sempre, e a galera que quer cantar, que quer apoiar, que quer fazer a festa. E aí quando acontece esses jogos, né, vem muita gente, como dissemos, que não tá com esse costume de vir no Mineirão sempre. E é direito do cara ir torcer. Eu só tô explicando aqui por que acontece essa diferença quando o estádio tá cheio. Então eu acho que falta também, de certa forma, alguma ação, algum tipo de coisa, para esse torcedor também, que não vem muito, ele vir, ele participar, ele se interagir mais e poder estar participando, presente das festas aí, e sabendo qual que é o clima desse momento no estádio. Porque eu acho que ontem, mesmo que o Cruzeiro estava perdendo, a gente poderia ter cantado mais, feito mais festa, de certa forma, até a constranger os jogadores. Nós não estamos arrumando nada aqui e olha o que o pessoal está fazendo ali nas arquibancadas. Ô Diogão, e os comentários são esses mesmo, né? O Neuber falou muito bem, viu, Neuber? Falou muito bem mesmo sobre essa diferença aí da torcida, porque a nossa média de público ela tá aí por volta de 22, 25 mil, né? Então, com o público dobrado, não são aqueles torcedores acostumados, são cruzeirenses, igual nós, mas não são acostumados a ir todos os jogos, não tem aquele fanatismo de ir, ou aquela condição também de ir, né? E uma coisa que no seminário que nós fizemos aí, do torcedor cruzeirense, com a presença do Mauro César, do Marconi Barbosa e do Tenente Coronel, o Mauro César falou muito bem, né? O grande desafio no Brasil é fazer com que as arenas, né, os estádios, possam ter capacidade total, né? Então, os clubes precisam se mobilizar para isso, para buscar esse diferencial. E o que é buscar esse diferencial? É fazer com que esse torcedor que não vai rotineiramente,
que ele passa aí. E o que precisa? Precisa estudar esse torcedor, então. Ontem era um dia excelente para fazer esse estudo, para fazer algum tipo de pesquisa, para aproximar o torcedor e fazer com que o estádio tenha 50 mil. Porque eu te falo, se tiver 50 mil todo jogo, os 50 mil vão estar mais unidos, vão estar, né? Vai ter uma coerência, vai entender deixa eu só a festa. te interromper aqui pelo seguinte, gente, o Neuber fez um comentário aqui, e eu acho que o pessoal, algumas pessoas não entenderam da forma exata. Quando o Neuber fala que as torcidas organizadas puxam a festa no estádio, ele não está querendo dizer, gente, que você que não é de torcida organizada, igual que eu falei aqui, ó, vocês de torcidas organizadas se acham mais torcedores que os outros. Não, a questão não é nada disso, não é questão de se achar mais torcedores que os outros. Mas acontece que, de fato, no estádio, quem puxa os cantos para a torcida do Cruzeiro são as torcidas organizadas, porque são quem está com as baterias, quem tem os puxadores e estão lá para isso, né, para poder, junto com o torcedor, entre aspas, comum, que eu nem gosto dessa expressão, torcedor comum, porque o torcedor Todos de organizado... nós somos torcedores. todo mundo é torcedor, né? Esse negócio de torcedor comum é uma besteira que existe. Ô, John, Mas acho que deu para poder entender aí eu agora. acho que quando se diz torcida organizada, né, a gente não quer dizer que é só quem veste a camisa da Máfia Azul, da Geral, da Pavilhão e de outras torcidas que são torcidas organizadas. São aqueles que ficam ali perto da bateria, que ajudam a alastrar esse canto para os outros setores, né? Porque vamos dizer, quem gosta de ver jogo no roxo é alguém que, ou às vezes, né, gosta de ver sentado o jogo, analisar mais. Eu tenho meu pai que gosta de ver o jogo. Eu não vejo o jogo, estou vendo aqui agora. Então, a gente tem vários perfis de torcedores, né? E a primeira palavra que eu falei é que todos gostam da mesma maneira, não tem essa diferença, mas cada um na sua forma de conduzir. Isso. Então, se você fica perto de uma torcida, né? Porque para ficar perto da torcida você não precisa comprar camisa, não precisa nada, só precisa lá cantar, né? Então é porque você gosta de ver. Às vezes não, você gosta de ficar debaixo do vidro ali para ver sentado, ver tranquilo. É a oportunidade sua, né? Mas o Neuber falou bem, e o Diogo também. As torcidas que, com a bateria, o estádio sem bateria, meu amigo, é igual o jogo da seleção brasileira. Não tem cantoria, não. É um lance ou outro. Né, Neuber? Exatamente. É o torcedor que está falando que a torcida organizada, que eu disse que a torcida organizada é mais torcedora do que o torcedor comum. Ele sabe muito bem o que eu falei e sabe que o meu objetivo foi chamar a atenção para a atipicidade da situação de um jogo de clamor, que foi esse jogo contra o Grêmio. Muita gente que não vai ao estádio há anos foi para ver no afã, na esperança de ver o Cruzeiro fazer um belo jogo e adiantar a classificação para a final da Copa do Brasil. Ele foi, e ele não está acostumado. Tem um amigo meu, ele falou assim, tô lá firme, tô lá no roxo, tô lá firme, já comprei meu ingresso. Esse aí não vai normalmente ao estádio, não. Eu sei disso que não vai. Mas ele não é menos torcedor do que o da organizada, não é menos torcedor, menos fanático do que eu, né? Menos fanático do que ninguém. Acontece que ele não está acostumado a comparecer normalmente ao estádio, não está acostumado, não conhece os cânticos que são levados. Ele vai lá para ver o jogo, como o presidente falou, vai para ver o jogo, não vai para participar. Agora, deixa aqueles que querem motivar os jogadores que motivem. Tem quem faça isso agora, e quer fazer. Ô Diogão, o que mais a gente faz aí, a gente tá falando no nosso comentário é esse, né? A gente respeita do jeito que você vê. Eu na torcida lá, e a gente sempre fala. Às vezes um xinga porque um não canta. Ô, gente, cada um faz do jeito que quer. Porque você paga seu ingresso, Diogo, espera aí. Você paga seu ingresso pra ver da maneira que você quer. Você pode fazer isso, entendeu? Você pode ir lá cantar, você pode ir lá vaiar. Eu não vaio. Sou contra quem vai, mas quem vai eu não falo nada também, não. Então, assim, o torcedor tem a sua escolha, né? Ele vai ao campo para fazer o que ele bem entender. E a gente não tá aqui julgando isso, não. Né? E eu te falo outra coisa, viu, Diogo? Diga. Torcida organizada, hoje, como a gente tem vários incidentes, né? O nome, vamos se dizer no linguajar, é pichado, né? Torcida organizada. É o torcedor comum, entre aspas, que fazem a torcida organizada hoje. Porque poucas pessoas hoje se filiam à torcida organizada. Então é o povão mesmo que fica em volta, que leva os cânticos. Né? Quando a gente diz torcida organizada, não é todo mundo que fica na geral que é torcida organizada. Né?
Então, assim, todo o estádio, o Cruzeiro, as torcidas dependem de vocês também, de todos os tipos de torcedores, né? E a questão é o seguinte, até esqueci que comentário que eu ia fazer aqui. Eu tô vendo o pessoal comentando que sacanagem, mas vamos lá. Diogão, fala Diga. uma coisa que o pessoal tem certeza que vai querer não, lembrei que eu ia falar, escutar. mas fala rapidamente aí. Pode Bora. falar? Diga. É sobre cantar uma música e não cantar outra. Isso que eu queria falar agora. É. É isso que eu ia falar. Então deixa eu falar ou você vai falar? Deixa eu falar primeiro. Eu tô vendo aqui, gente, e vamos lá, vamos gastar um tempinho nisso, porque todo mundo fica esperando a gente que é de torcida, que estamos à frente de torcidas organizadas, igual eu e o Leandro estamos à frente da geral, falar sobre isso. Vocês não falam sobre isso, vocês se omitem sobre isso, não. A questão é o seguinte, galera. O Cruzeiro deve ter aí umas 20 torcidas organizadas. E dentre essas tem 7, entre aspas, que são as principais, vamos dizer assim, que é a geral, Máfia Azul, Fanati Cruz, Torcida Jovem, Cachazeiros, Pavilhão Independente e China Azul. São as 7. E o pessoal fica reclamando em questão de, mas por que cada torcida organizada canta uma música? Você imagina a gente que está no amarelo superior tentar ouvir o que a China Azul, por exemplo, está cantando no setor vermelho. É impossível. Assim, aí você fala assim, mas a Máfia Azul está do lado da Geral Celeste. Tá? E mesmo assim, às vezes é muito difícil conseguir uma torcida ouvir o que a outra torcida está cantando. Nós já tentamos e continuamos tentando fazer diversas ações para a gente poder tentar resolver ou, de certa forma, minimizar esse problema. Um tempo atrás, até soltei nas minhas redes sociais lá, a lista que a Geral Celeste e a Máfia Azul tinha feito, e a gente ia seguindo essa lista para poder ter uma sincronia no estádio. Isso foi um tempo, tentamos de todas as formas e acabou não vingando. Continuamos tentando novas alternativas. Mas eu quero falar uma coisa para você, torcedor, que é o seguinte, cara. Eu não acho que a culpa seja só das organizadas, não. Afinal de contas, de quem que é o interesse maior que a festa no Mineirão seja bonita e organizada? Do próprio clube. De quem que é o interesse maior que o Mineirão tenha só uma voz, que o Mineirão tenha uma organização musical? Eu acho que essa sensibilidade deveria partir do próprio clube do Cruzeiro. Porque você imagina, eu na Geral Celeste, a Máfia Azul no mesmo setor, a torcida jovem no setor de baixo, a Cachazeiro do setor de baixo, a TFC lá no outro setor, a Pavilhão no outro setor embaixo, a China Azul no outro setor embaixo, do outro lado. Imagina a gente tentar se organizar para cantar. É impossível. É impossível. Agora, o que pode ser feito? É o tal negócio, igual a gente estava conversando aqui agora há pouco. Mas tem torcedor que quer torcer e tem torcedor que quer assistir sentado. Cara, eu respeito o direito de quem quer assistir o jogo sentado. Mas eu também quero ter o meu direito de fazer a festa respeitado, sabe, Nildo? Então eu acho que já passou da hora da gente parar com a preguiça, porque eu acho que isso é preguiça, porque a partir do momento que quiser resolver isso, a gente resolve. A gente consegue resolver. E resolver essa situação de uma vez por todas é se reunir com todas as organizadas. Meu amigo, o lugar tradicional da história do Cruzeiro, da torcida fazer festa, é atrás do gol. É atrás do gol. É ali que a torcida do Cruzeiro faz festa. Atrás do gol. Em cima e embaixo. É ali que a torcida do Cruzeiro faz a festa. Então, se é ali, vamos planejar alguma coisa para aqueles setores. Mas não sei o que dá para fazer. Cara, os problemas e as justificativas, os problemas, nós já estamos cansados de saber. O que a gente tem que fazer daqui para frente é tentar ver as soluções, é ver as alternativas, é ver o que de fato pode ser feito. E eu acho que o clube pode sim ter um interesse, deveria ter um carinho maior em relação a isso. Afinal de contas, quem fica prejudicado no final disso tudo é a própria torcida do Cruzeiro, com uma festa meio confusa, né, presidente? O torcedor reclama muito, né, dessa cantoria aí, de um lado, de outro, canta uma coisa, mas a grande verdade é que não dá para escutar. Se você ficar na Geral Celeste, você não escuta a Máfia Azul. Por que também? Porque a diferença ali de 2 blocos fazem com que as pessoas às vezes não cantam, esperam o canto e não explode para o lado de cá nem para o lado de lá. Então às vezes conseguem, né, dar essa diferença de música, né? Aí o pessoal vai falar assim, faz a lista, nós já fizemos, né? Põe rádio, polícia não deixa, não pode. E não dá para ouvir também. Não pode ter rádio. Faz pelo WhatsApp. Não dá.
O jogo, gente, só quem fica ali sabe. É difícil você puxar o estádio, é difícil você cantar, é difícil você escolher a música exata. Você tem que saber a música exata, porque às vezes você faz uma lista, mas o momento é outro. É pra uma outra Você vai música. pedir uma música de guerra, o time tá ganhando de 5, você vai ter que ir uma música mais de amor. Então, são coisas difíceis. A gente tenta, né? O Diogo fica ali, olha pro Quick, conversa, a gente tenta ajeitar isso aí da melhor maneira, né? Eu tive um amigo que até veio com o Marcelo Ramos aqui na homenagem que o Cruzeiro fez a ele, e ele é Vitória, né? Ele é até fisioterapeuta do Vitória, e ele foi primeira vez no estádio. Ele achou sensacional a torcida cantar de todos os lados. Mesmo que canta uma coisa de um lado, uma coisa da outra, eu achei isso até legal. O cara, pô, tem uma torcida lá, uma China Azul que tá lá, pô, os caras cantando muito lá, vocês do outro lado, com a Máfia Azul, a Jovem lá embaixo. Então, assim, ele achou isso diferente. E a gente que viaja o estádio, a gente vê que às vezes, vai no Morumbi pra você ver torcida de São Paulo, só tem torcida de um lado também. É aquele paradeiro, é só quando o time tá no gás mesmo, fazendo pressão, que a torcida explode, né? Então tem um lado negativo e um lado positivo. Se o Cruzeiro vai fazer a muralha azul, igual tá pensando fazer, que ainda nem conversaram com a geral, a gente não tá sabendo, até porque a gente tá no setor amarelo já e não vai mudar muito pra gente não. É uma possibilidade de tentar fazer, né? E eu uso esse jargão aí de torcida organizada, que eu falo assim, é mais ou menos igreja, né? Todo mundo tem um Deus, que é um só, né? E tem várias pessoas que têm Várias denominações. várias Isso. denominações, mas o fim principal é Deus. É igual o time, Cruzeiro é o principal, né, das torcidas organizadas. Mas cada torcida, ela tem suas denominações, como o Neuber falou. Ah, por que a máfia não junta com a geral? Porque tem essas diferenças, e todos sabem. Por que você que não está reclamando não escolhe a máfia ou a geral para ficar? Porque você tem sua preferência de ficar no meio, de ficar no vermelho, né? Então tem essas diferenças, infelizmente. Então no estádio a gente não consegue unir a tudo, né? Ah, a Máfia Azul canta a música da Máfia Azul, a gente não gosta de cantar a música da Máfia Azul, a gente gosta de cantar música pro Cruzeiro. Ah, a Máfia Azul parou de cantar, melhorou e tá melhorando as coisas. Quando o time faz gol, a gente já sabe a sequência de música, o estádio canta igual. Mas quando o jogo tá rolando, a gente não tem como, a gente tenta fazer, mas é quase que impossível. O Diogo deu aí, mesmo juntando, fica impossível fazer Olha, e a questão é o seguinte, já aproveitando esse assunto, é um assunto muito sério, nós já vamos estender as confusões que estivemos no estádio ontem e a morte do torcedor, porque eu acho que está tudo correlacionado um assunto com o outro. Então, ontem eu quero começar falando aí de como é que foi eu cheguei ontem no Mineirão para poder fazer a cobertura, né, da filmagem, da recepção da delegação do ônibus do Cruzeiro, e como vocês puderam acompanhar nas minhas redes sociais aí, se não acompanharam, tá aí lá no meu Facebook, Diogo Medeiros, vamos dizer assim, né, a violência gratuita que eu sofri por parte da Polícia Militar ontem. E aí acabou que depois, reparando lá no estádio e vendo nas redes sociais, parece que foi realmente generalizado. Não foi só no recebimento do ônibus, foi também no hall do estádio, foi também nos bares, foi também na arquibancada. Parece que realmente ontem as coisas não estavam nada boas para o torcedor celeste. Então, ontem eu fui agredido por policiais militares, depois tive a oportunidade lá de conversar com o tenente lá que estava coordenando a operação e me atendeu muito bem, conversei com o tenente, e inclusive, igual eu falei, a ideia não é aparecer, não é nada disso, até porque o tenente que eu conversei ontem não era o tenente Jean Franco, mas foi um outro tenente, me esqueci o nome dele agora, mas o tenente Jean Franco, que é o tenente coronel, que é responsável pela segurança do Mineirão, é uma pessoa espetacular, é um cara maravilhoso, é um homem trabalhador e um cidadão de bem e um policial honesto e a favor do cidadão de bem. Mas, da mesma forma que quando a gente acontece as coisas com torcida organizada e a gente fala, mas tem aquele argumento, né? Tem as pessoas ruins dentro de torcida organizada, não é só dentro de torcida organizada, a gente vê que em qualquer tipo de instituição pode ter lá a pessoa que está bem e a pessoa que está má intencionada. E ontem, infelizmente, eu tive a sorte, o azar de esbarrar com um policial que estava mal intencionado. E eu espero que sirva de lição para isso, que isso não aconteça
com outros torcedores. Porque foi violência, foi spray de pimenta, foi uma coisa que a gente não conseguiu entender. Por exemplo, tradicionalmente nas recepções do ônibus do Cruzeiro, é colocado dos dois lados da via a grade de isolamento. Então coloca a grade de isolamento de um lado, coloca a grade de isolamento do outro lado e pronto, o problema é resolvido. O ônibus sempre chegava sem problema nenhum. Agora ontem não tinha o isolamento, não tinha quantidade de efetivo suficiente para poder se formar o isolamento. Na verdade, eu nem sabia que tinha esse isolamento, porque não tinha nada que estava sendo orientado. E aí, a partir do momento que o ônibus do Sada chegou, eu e mais outra equipe de TV lá, que era o Paulo, que é o nosso amigo lá da TV Cruzeiro, estava do meu lado fazendo o mesmo tipo de imagem, e eu tomei uma paulada nas costas, uma paulada na perna e uma paulada na canela. Mas é isso aí. E além disso, presida, vamos discutir aí o fato principal, que foi a morte e o falecimento do nosso colega lá, o Eros, que a princípio foi noticiado um infarto, mas parece que parece que o buraco é muito mais embaixo. Ô Diogo, até completando aí o que você falou aí da performance da polícia, né? E vale a pena a galera ver no nosso YouTube, né, o vídeo do seminário, e o primeiro palestrante foi o Tenente Coronel Gianfranco, né? A gente não tem que ter dó de ninguém, piedade de ninguém, a gente tem que pedir honestidade no trabalho, né, que façam com amor. E a gente pensa o lado do policial, que ele passou o lado do policial nesta explanação dele no seminário, né? O policial sai de casa, não sabe se volta, né? E a gente vê no Mineirão, às vezes, pessoas também muito descontroladas, né? Eu acho que essa lei da cerveja, ela foi muito equivocada, né? O que ela está acontecendo com o Mineirão? Todo intervalo está dando confusão de spray de pimenta, a polícia intervindo aí com as pessoas. Por quê? Eles travam a cerveja, vira aquele tumulto lá pra galera beber, né? Aí os bares reclamam que um rouba a cerveja do outro, um rouba a ficha do outro, aí chega a polícia, um fala mais grosso, um desafia, a polícia ali não espera muito, né? Aí igual o Diogo falou, alguns despreparados, alguns mal intencionados, mas no fim tá dando isso tudo o que tá acontecendo, né? E o próprio Gianfranco falou que ele é totalmente contra isso, ele é a favor de liberar essa cerveja, porque tá dando problema e tá causando problema e essa restrição da cerveja só no intervalo de jogo. Não, eu tive problema com isso 2 jogos atrás, que foi, eu fui num bar no intervalo e falaram comigo, não, a cerveja está encerrada. Pô, eu falei, mas nem começou o segundo tempo, né? Olha pra você ver que coisa engraçada, a ordem é, no intervalo para de servir. Então, o que acontece? O torcedor, ele vai pro estádio, Nil, e ele não pode ficar no estádio. Porque, por exemplo, se ele quiser beber, ele tem que sair do campo. O cara tem que ir pro estádio para poder tomar a cerveja dele, ele tem que ficar do lado de fora assistindo o jogo pela televisão. E aí eu fui nesse bar lá, falaram comigo que estava proibido, não podia vender. E aí, voltando para a arquibancada, caminhando agora, tem uns quiosquezinhos, tipo aquele negócio de sorvete. Eu falei com a moça, tem a cerveja aí? Ela falou, tem. E me serviu, e me vendeu. E eu falei com ela, mas é engraçado, eu acabei de passar no bar ali, e o pessoal falou que não pode vender. Então, não sei, cara, é muito desorganizado, na verdade. Eu acho, da mesma forma que eu falei, falta, cara, uma sensibilidade com o torcedor, sabe? Eu acho que, na verdade, o que querem mesmo é que a gente não vá ao estádio mais. Porque se a gente não for pro estádio mais, aí a polícia não vai ter problema, a organização da Minas Arena não vai ter problema, a Prosegur não vai ter problema, ninguém vai ter problema, é mais fácil, ó. Deixa o pessoal jogando lá e a gente assiste pelo estádio, se o problema é esse. Agora, nós estamos pagando pelo serviço. E assim como a gente paga plano de saúde, a gente paga qualquer outro tipo de coisa, a gente paga o negócio, a gente quer o serviço, a gente quer os nossos direitos, quer os benefícios. Eu nunca vi tratar tão mal um cliente, mas tão mal um cliente, igual sócio torcedor é tratado. É porque a gente é mulher de bandido mesmo. Mulher de bandido não. É porque a gente é mulher de malandro. É porque a gente é mulher de malandro mesmo e gosta e ama e vive futebol. Porque se fosse para poder pensar com um pouquinho de racionalidade, o Cruzeiro já estava com esse sócio de futebol falido aí já. Olha, essa questão parece, não é teoria da conspiração, não. Mas antigamente, todo jogo do Cruzeiro tinha confusão no policiamento, tinha confusão no traslado para o estádio, na saída do estádio. Antigamente, nos meus tempos de Mineirão, do velho Mineirão, tinha o tal do plano A e plano B. Era o plano A, uma torcida, quando era Cruzeiro e Atlético, uma torcida chegava pela
pela Pedro II e a outra chegava pela Antônio Pelo Carlos. Antônio Carlos. Hoje é tudo misturado. Então, quer dizer, estão chamando para confusão. E nesse jogo do Cruzeiro, que era um jogo de clamor, todo mundo noticiou que os ingressos já estavam tendo uma venda estupenda e tal. Aí vem o pessoal despreparado e começa a distribuir bordoada à torta e à direito, na tentativa de colocar ordem numa coisa que não está em desordem. O que que provoca um cinegrafista querer captar uma imagem de um ônibus da sua torcida, do seu time, seja de vôlei, seja de futebol? Ele quer captar para o seu site, para o seu blog, para ilustrar a paixão não só dele, como de 8 milhões de torcedores ou mais. Aí chega o policial e distribui cacetetada. Aliás, aquele bastão de madeira dói, é pesado. Nós vimos o instrumento de trabalho nesse simpósio, nesse seminário que foi realizado lá no Hotel Quality, promovido pela torcida Geral Celeste, e o capitão e o tenente-coronel Gianfranco desfilou os equipamentos de segurança. O negócio é ruim demais, deve doer pra chuchu. Dói, né, Diogo? Não, nossa, vocês viram, agora sem brincadeira. Eu mostrei minha perna aqui e mostrei minha canela, velho. Minha perna tá desse tamanho, bicho, tudo inchado aqui. E a questão é o seguinte, agora novamente perdi o raciocínio. Diogo, mas o que a polícia às vezes, né, esse desconforto, essa confusão, às vezes algumas pessoas inocentes acabam pagando, né? E até falta de planejamento mesmo só dos organizadores. Se tivesse a grade de isolamento, isso facilmente seria resolvido, porque atrás da grade ficariam os torcedores e na frente da grade você veria lá quem estava lá trabalhando, filmando. Então a grade te agrada. Ô Diogo, eu quando tive a oportunidade de conversar com o Gilvan há uns 3 meses atrás, e eu falei uma coisa pra ele, eu escrevi 2 coisas pra ele no papel. Na hora que eu terminei a reunião, eu falei, ô Gilvan, me presta uma folha em branco e uma caneta. Eu escrevi pra ele, falei, Gilvan, a torcida do Cruzeiro vai ficar velha, vai ficar idosa, porque criança de 1 mês de idade tá pagando R$50 para ir no estádio. Então, mude isso, tente montar um sócio kids diferenciado e tal e tal. É lógico que eles já estavam com os planos lá e graças a Deus montaram e olharam pra criançada. E a outra situação que eu pedi a ele era que o Cruzeiro montasse um departamento do torcedor, não é da torcida organizada não, é do torcedor. Ele precisa cuidar do torcedor. O cuidado que eles acham que tem com o torcedor é o sócio não é cuidado não, é muito mais que isso. O sócio hoje é uma troca de ingressos, tá? Basicamente. Você compra o ingresso no aplicativo, no cartão, e a fila hoje é virtual, né? Mas o torcedor ele merece muito mais do que isso, né? Então o torcedor merece cuidado. O que faltou? Cuidado. O Cruzeiro planeja fazer suas ações dentro de campo, né? Fazer lá suas ações, foguete, foto, não sei o quê. Mas ele tem que cuidar, no geral, na ida do torcedor, no ônibus, na programação, no planejamento na rua, nas grades. O Cruzeiro tem que ter um departamento para pensar. Só que o Cruzeiro hoje, ele tem um departamento lá que pensa no futebol. É difícil, não tem como um cara pensar em tudo junto. Precisa ser departamentalizado e hoje não existe um departamento para o torcedor. Falou disso aqui, agora eu quero falar 2 coisas. Primeiro, o presida falou aí em relativo à criação de um departamento voltado para o sócio do futebol. Sócio não, para o torcedor. Pro torcedor. Eu tive 2 reuniões uns anos atrás com o Marconi Barbosa e o assunto que eu marquei a reunião com ele era justamente para propor isso a ele, que na época eu lembro que o Grêmio tinha lançado isso, que o Grêmio tinha um diretor de torcida, vamos dizer assim, que era o cara que ficava responsável por ter o relacionamento das torcidas organizadas, por organizar as coisas relativas a estádio e festa. E eu lembro que na época ele ainda falou comigo assim, faz um projeto e me manda. Na outra semana eu tive outra reunião com ele, fiz o projeto e passei para ele e deve ter ficado engavetado. E agora, outra coisa, que é essa aí que o presida tá falando, cara, eu concordo e eu assino embaixo. Por exemplo, o clube, ele tem que se preocupar, o Cruzeiro, ele tem que se preocupar com tudo que acontece com o torcedor, Neuber. Com tudo que acontece com o torcedor. Por exemplo, olha uma coisa simples, mas muito simples, que o Cruzeiro poderia fazer para poder mostrar um pouco de carinho pro torcedor. Ontem a gente tinha 55 mil torcedores no estádio e o estacionamento foi aberto 3 horas antes do jogo, como sempre. Eu
demorei quase 2 horas para conseguir entrar no estádio. Aí o que o pessoal faz? O estacionamento tá fechado, aí eles começam a fazer 1, 2, 3 filas, uma fila dupla, fila tripla, fila quádrupla, e aí quem tá voltando do trabalho não consegue passar, e quem tá chegando no Mineirão não consegue acessar. Por quê? Porque o estacionamento tá uma confusão e tá lotado. Agora, um jogo para 20 mil, tudo bem. Agora, pô, o jogo hoje é 50 mil torcedores, todo mundo saindo no horário de pico e vindo pro Mineirão. Pô, vamos abrir 4 horas mais cedo hoje? Vamos abrir antes do pessoal que está saindo do horário de pico do trabalho sair, para que o torcedor que estiver chegando não ter esse tipo de problema. Pô, legal. Pra você ver, o torcedor já vai ficar feliz com isso. Olha que atitude simples. Outra coisa, todo mundo está cansado de saber que em volta do Mineirão é um arrastão danado, é um arrastão desgramado. Rouba celular, rouba não sei o que você quiser, entendeu? O nego passa, empurra, enfia a mão no seu bolso. Ano passado eu tive meu celular roubado, e foi até filmado aí também lá, tive o celular roubado, e fica por isso mesmo. No outro jogo o cara vai lá ser roubado de novo. Esse tipo de agressão, de violência por parte da segurança, quando o ônibus ou a delegação do Cruzeiro vai chegar, isso é novidade? Não! É rotineiro, o torcedor apanha mesmo, apanha. E o clube, cara, deveria pensar, pô, é o meu torcedor, estão batendo no meu torcedor, estão batendo no meu patrimônio. E aí intervir em relação ao torcedor, não. E aí o cara fica lá abandonado, fica lá, né? Tem que resolver por ele mesmo. Essa mesma situação de violência policial, essa situação do Eros, eu não sei qual que é a história real, o laudo vai saber. Mas independente se ele tá certo ou independente se ele tá errado, um diretor, alguém do Cruzeiro tinha que ter ido lá, cara. Alguém tinha que ter ido lá para poder saber o que está acontecendo. Porque mataram, foi um torcedor do Cruzeiro. E vocês que estão à frente do Cruzeiro não estão nem aí, cara. Não estão nem aí. E aí depois vem ficar postando em rede social aí, negócio de time do povo, não dá para entender. Eu ontem vou lá pro estádio para poder torcer na expectativa de classificar o Cruzeiro para uma final de campeonato e volto agredido para casa com um colega de arquibancada morto e a gente não vê ninguém tomando providência, ninguém fazendo nada. Ô, fica a gente aqui, ó, com as mãos atadas. Não foi muito bem isso não, tá? O Cruzeiro tá dando todo o suporte pro Eros, né, pra família dele, né? Hoje o Cruzeiro procurou toda a família, tá pagando o sepultamento dele, dando todo o suporte necessário pra torcida Pavilhão também. Estão sendo humanos a esse ponto, né? A gente tem que parabenizar. O que a gente pede é porque o torcedor é o maior patrimônio, como ele diz, né? Então o maior patrimônio precisa de cuidado na sua excelência, né? Então a gente quer ser bem cuidado na excelência, né? Então, são atos que o Cruzeiro está fazendo, mas deve ser rotineiro, e eu não culpo as pessoas que estão lá. Eu culpo a falta de departamentos, né? Porque, às vezes, 1 ou 2 pessoas pensando para um tanto de coisa, não adianta, né? Precisa ter mais pessoas, mais departamentos para se engajarem nisso aí, do que serem pessoas para apagar incêndio, né? Parece que as pessoas que estão lá é para apagar incêndio, é porque deu um pepino ali e resolve isso, resolve aquilo, e acaba que a parte da criatividade, do cuidado, você não tem, né? Então é a mesma coisa se chegar em casa, você trabalha o dia inteiro, você só chega e toma banho e dorme, né? Se você não der uma atenção para sua mulher, meu filho, no outro dia a Havaiana vai estar molhada, né, Neuber? Mas o... Deixa, Neuber. Diga, Neuber. Mas, o Diogo, eu entendi o que você quis dizer. Essa postura do clube depois do fato acontecido, ela era mais do que esperada. Eu acho que você estava se referindo que no momento da ação, no frigir dos ovos, alguém do Cruzeiro deveria estar o presida, acompanhando. É porque a gente, igual eu falei, a gente fala A, às vezes o torcedor entende B. Não estou falando que o Cruzeiro está deixando de dar um suporte ou não sei o que aconteceu. Mas no momento que você fica sabendo que um torcedor é morto dentro do estádio, quem é responsável pelo Cruzeiro, naquela hora tinha que parar tudo e ir lá averiguar o que estava acontecendo. Essa é a minha opinião. Tem que se mobilizar, sim, porque afinal de contas, você tem toda a razão. O torcedor é patrimônio do clube. Se ele não cuidar do patrimônio, esse patrimônio diminui e o clube passa dificuldades. E é o tal negócio que a gente estava falando, cara. E eu novamente, eu não estou falando isso aqui para poder levantar guerra, para poder nada. É só a gente chega um momento que a gente tem que passar para fora também, sabe? Colocar para fora o que está incomodando, o que está entalado, porque isso que aconteceu ontem, cara,
Não tem explicação, o tamanho do absurdo do que aconteceu ontem, entendeu? Então, a gente que vive nesse meio, sabe por quê? A gente fala essas coisas de segurança, tudo e tal, porque foi o Eros, mas amanhã pode ser eu. Eu mexo com torcida organizada também. O presidente aqui, o Leandro, mexe com torcida, mexe com torcida organizada também. E a Geral Celeste é uma torcida que tem 3 anos de existência e 0 históricos policiais. Nós nunca tivemos boletim de ocorrência. Nunca tivemos. Se fosse para ter agora, seria um da polícia contra mim, mas não vai ter, porque eu não vou mexer com isso. Então, a gente deve refletir em relação a isso. Realmente devemos refletir em relação a isso. Agora são 9h30 da noite. Já falamos tudo que a gente tinha para poder falar. E até hoje o programa foi... Hoje foi o programa um pouco diferente. E para a gente poder fechar aqui, o Presida vai falar aí um pouco do Eros, da sua história. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o Twitter da Pavilhão para vocês poderem se ambientando melhor. Então, o Eros, né, é diretor da Pavilhão Independente, uma torcida que todos são parceiros lá, né? O pessoal tem uma visão da Pavilhão aí que quem conhece as pessoas é uma visão bem diferente. São pessoas que sabem conversar, sabem, né, dialogar, são apaixonados pelo Cruzeiro, né? E a gente teve esse fato lamentável, né? Eu fiquei sabendo, foi bem no início do jogo, né? Então a gente passou esse tempo todo aí sem saber de muita coisa. E a própria torcida, quando ficou sabendo, que tava, achou que era coisa pouca, né? E não foi, né? Ele, né, coisa do destino. A gente fica se perguntando por que aconteceu, né? Porque ele nunca foi em outro setor, sempre foi no setor laranja, inferior, que é o setor da Pavilhão Independente hoje, né? E ele, por não sei por quê, acho que vendeu os ingressos que tinha de laranja, ou só tinha o de vermelho, conseguiu de vermelho para ir, e ele foi de vermelho. E nisso ele tentou fazer essa transição, né, do vermelho superior para o laranja inferior, né? Então naquela boca ali que fica o pessoal da Prosegur, ele tentou fazer. A maneira que ele tentou, isso a gente vai ficar sabendo pelas câmeras, né? Se é que a Prosegur vai disponibilizar ela na íntegra, né? Para a Polícia Civil aí, ou se não vai ter algum boicote aí, porque é bem capaz disso. E ele tentou fazer essa, né, se transgredir para outro setor, da maneira que sei, eu não sei, da maneira que foi, eu não sei, se houve agressão, se ele deu soco, se não deu, independente disso. Se ele deu soco, as pessoas tinham que ter habilidade para prendê-lo, para fazer a maneira correta que tem que ser. Ou, gente, Verdade. se está correndo um perigo, se tá dando algum tipo de confusão, é uma pessoa, deixa, é igual um assalto, você vai ser assaltado, você não vai reagir, deixa o cara levar, vai fazer, mas não, né, as pessoas querem reagir ao ponto, independente disso, às vezes a pessoa bebe um pouquinho mais, as pessoas têm que estarem preparadas para receberem os torcedores, né? Então eles estavam despreparados, eles caíram em luta corporal, né? Era um da Prosegur e depois chegou o segundo, quando ele foi meio que arrastado para uma salinha que tem ali sala branca, né? No inferior. A porta dizem que estava aberta e ele foi. E nesse foram pouco mais de 15 segundos, né? Que ele foi lá e já voltou arrastado e pediram socorro da... Já meio desacordado, né? Meio desacordado não, né? Já desacordado. Desacordado, né? E chamaram o socorro, né? E ele estava com uma pessoa com ele, acompanhado, que viu tudo. Então contou, eu estive no hospital, eu estive no Mineirão e contou tudo que aconteceu, né? Versão diferente do que a imprensa estava soltando. A imprensa foi em peso, não sei porquê, mas foi em peso falando do infarto. E não existiu isso, não existiu o infarto, né? É uma outra coisa que ou tem que ter apurada, pode né? ser, mas circunstâncias de algumas atitudes, né? É. Então eu até soltei o tweet e contestando, né, as pessoas que estavam falando que era um infarto, né? Estão falando que não foi, porque eu tive acesso à foto e a gente vê algumas marcas, né? A cabeça dele cortada, Peito, né? o peito lá, né? Ele teve algumas escoriações, saiu o laudo do hospital falando que ele teve sim, né, lesões, então não foi somente o infarto não, teve muito mais, né? Então foi um momento trágico, né? Os torcedores, né, não só da Pavilhão Independente, estão assustados mesmo com o que aconteceu, revoltados, né? Foram para o Mineirão protestar porque o indivíduo lá da Prosegur estava detido e fazendo os seus depoimentos lá.
Então, é uma briga de, vamos dizer, de cachorro grande, né, Neuber? Quando você enfrenta aí, né, a Minas Arena, o Estado, o Cruzeiro, que tá dando todo o suporte para ele, graças a Deus, né, as coisas parecem que ficam mais difíceis de se provar a verdade, né? E é o que a gente não quer. A gente quer simplesmente, né, provar a verdade, e a gente, como torcida organizada, a gente vai lutar para isso. Já montamos um grupo das torcidas para a gente fazer e buscar esse esclarecimento para você, torcedor. Boa. Que você tem que ir para o estádio e voltar porque você tem Tranquilo, família, né? isso. O Eros tinha uma filhinha, né? E deixou a filha aí tão jovem, né? Com 30 Esposa grávida. Esposa grávida. Acho que até saiu aí que ela não tá grávida, a gente não sabe direito. Poliana, a esposa dele, tava lá chorando aos prantos, né? E a gente não tava acreditando, né? Eu saí de lá às 5 horas da manhã do Mineirão e foi bem trágico mesmo, né? A gente espera justiça, né? A palavra aí pro pessoal que ele vai ser velado a partir de 1 hora da manhã no Cemitério da Saudade e vai ser enterrado amanhã às 16 horas também no Cemitério da Saudade. Então quem quiser pode comparecer e dar essa força lá, porque eles estão precisando disso aí, viu? Fica aí os verdadeiros e sinceros sentimentos da Geral Celeste para os nossos amigos da Pavilhão. Agora, antes da gente fechar, Neuber, eu queria que você me ajudasse a fazer uma reflexão aqui, que é o seguinte, cara. O restaurante é feito para quê? Para atender a clientela. Não, restaurante é feito para comer. Senão você não come o restaurante. Tem que combinar, né? Pois é. Você não come o restaurante. O clube é feito para quê? Para atender a clientela que é o sócio. Para nadar. Você vai numa boate. Não, pra você ver, olha. Ele quer descontar de mim. Aqui, ó, deixa eu fazer aqui então, um raciocínio e uma reflexão. Restaurante, a gente vai para comer. No clube, a gente vai para nadar. No boate, a gente vai para dançar. E assim, subsequentemente. Agora, o estádio é diferente. O estádio é para torcer. Mas no estádio, não pode torcer. Não, você tem que rezar. Então, eu não consigo entender o porquê do estádio. Porque isso é a mesma coisa, Neuber. Hoje, o que fazem com o torcedor é a mesma coisa que o cara que é sócio de um clube de piscina e tal, não sei o que lá, ele chegar no clube e falar assim aqui, ó, você pode fazer tudo, viu? Menos nadar. Você não pode jogar bola. Você pode fazer tudo, menos nadar. Aí o cara tá no restaurante, fala assim, ó, você pode ver tudo aqui no restaurante, mas não vai comer, não. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, gente? Isso aqui não é brincadeira, não. Eu tô falando sério. Eles estão querendo que as pessoas rezem nos estádios. Querem que a gente tenha uma prática em estádios de futebol, que é prática de cinema, que é prática de teatro. Mas se eu quiser ir pro teatro, eu vou pro teatro. Se eu quiser ir pro cinema, eu vou pro cinema. Estádio é lugar de bagunça. O estádio é lugar que o cidadão quer colocar para fora todo o estresse, todos os problemas que ele passa na sua vida. Ele quer botar para fora tudo aquilo que ele enfrenta. Ele só quer chegar lá e tomar uma cerveja e curtir e esquecer tudo que está acontecendo na casa dele. Entendeu? Quer esquecer as dívidas, quer esquecer os problemas, mas não. O cara hoje, ele tem que chegar no estádio, tem que ficar calado. A hora que o ônibus do time chegar, tem que acenar assim de longe, calminho. Hoje, o pessoal chegando ali. A hora que o time entrar, senta e assiste calado, porque isso não dá problema pra polícia, não dá problema pra Minas Arena, não dá problema pra ninguém. Então, meu amigo, do fundo do meu coração, se for pra ser assim, fecha as portas. Na boa, fecha as portas, vamos jogar sem torcida e vamos assistir o jogo pela televisão. Esse é o meu pensamento. Estádio foi feito pra torcer. Se a gente não pode torcer no estádio, não tem significado e não tem sentido mais ir nos estádios de futebol. Essa é a minha opinião. Os romanos já diziam panis e circenses, pão e circo. Enquanto o povo estiver tendo pão e circo, a situação fica sob controle. Agora estão querendo dar nem pão, nem circo, então a coisa vai desandar. Eu acho que o futebol é muito mais do que dinheiro, né? Muito mais do que patrocinadores. E os patrocinadores só vêm pela torcida que tem, né? Então os clubes, não é isso só do Cruzeiro, não, isso é no Brasil inteiro. Precisa olhar mais pro clube, precisa educar o seu torcedor, né? Precisa voltar com as festas, precisa pensar no que é bom pro torcedor, né? O que é bom pro torcedor. A gente vê gente falando aqui na live aqui, Diogo, por isso que eu não vou no estádio. Então a gente tem hoje aí mais de 2 milhões de
pessoas aqui em Belo Horizonte e a gente vê estádio com 10 mil. Quantos cruzeirenses tem aqui que poderiam estar lá no estádio, Com né? toda Com certeza. frequência, né? Então, assim, tem que analisar e pensar e trazer o que o torcedor tá querendo do estádio, né, de volta, né? A gente ontem brigou lá para colocar aquela faixa no anel superior, foram lá tirar, os próprios torcedores não deixaram o pessoal da Prosegur. Eu fui lá e falei assim, eu tiro, só que os próprios torcedores não deixaram, porque eles mesmos estavam falando que não estavam atrapalhando. O pessoal quer fazer a né? festa. A gente colocou uma faixa na parte superior, os torcedores reclamaram que estava atrapalhando. O que nós fizemos? Fomos lá e tiramos. É simples, né? Se o torcedor está reclamando, nós temos que atender o torcedor, né? E o torcedor não está reclamando, então é algumas implicâncias muito pequenas, né? Que deixam o nosso futebol pobre. Pobre, sem graça e chato. A verdade é essa. Mas, ó, galera, o negócio é o seguinte, 9h40, mais alguma consideração aí? Falar, Nilber? Não, é realmente que fique aqui para a reflexão dos torcedores, para a reflexão das autoridades. Estádio é local de torcer, não é local de rezar. Às vezes o estádio é utilizado para outros fins, até para encontros religiosos. Mas nesses encontros religiosos, ninguém xinga, ninguém esbraveja, ninguém usa bateria. Mas o estádio para a partida de futebol é um local próprio. O restaurante é para se comer. O clube é para se nadar e praticar esporte. O estádio é para assistir jogos de futebol e para torcer. Ô Diogão, e Diga. até um detalhe dessa faixa que eu coloquei na superior, é bem interessante que o Tenente Coronel Gianfranco, ele tem o costume de ir nas torcidas organizadas, cumprimentar, perguntar como que tá, se tá tudo bem. E ele foi até mim, me procurou e me falou, Leandro, aquela faixa ali eu acho que vai atrapalhar os torcedores. Eu falei, Gianfranco, eu me comprometo, se alguém reclamar eu tiro. Ele então tá tranquilo, fica nas suas mãos. Então assim, é essa conduta que a gente quer da polícia também, das pessoas que organizam da Prosegur. Um relacionamento, comunicação, de né, presidente? confiança, né? Então, porque ele pode me culpar, me punir por alguma atitude minha. Ele foi, o torcedor reclamou, eu tirei. Mas ele foi sensato. Ele poderia muito bem falar assim, tira aquela merda ali, né? De usar de truculência e arrancar a força e prender a faixa, não. Ele foi da melhor maneira, e é assim que tem que ser, né? E ele é uma pessoa que tá lutando aí no meio sozinho, porque para lutar pro bem, precisa da união das três forças que fazem o futebol, né? Que é a Minas Arena, é o Cruzeiro e é a polícia, né? Com relação às faixas ali no meio, o pessoal fica perguntando muito. Eu já tomei essa posição, já fui no Cruzeiro, já fui na Minas Arena e já fui na polícia. A Minas Arena vem com a conversa fiada de que ela tá vendendo aquele espaço ali, mas o estádio já vai fazer 10 anos aí. E nada. E nada, né? E nada. Então eles querem vender aquele espaço, mas não vendem. Não vende. Né? Então você tendo a faixa ali, às vezes, é até uma oportunidade dos patrocinadores verem que a faixa tem visibilidade, né, na televisão e eles venderem. Só que eles preferem deixar, igual as lojas estão ali abandonadas, todo mundo fechando, do que cederem pra gente fazer a festa. É verdade, galera. Isso aí, 9h45. Eu hoje quero, antes de mais nada, pedir desculpa pra vocês aí, porque hoje foi um pouco diferente, hoje foi mais lamentação, hoje foi mais, na verdade, uma sede de justiça e uma necessidade da gente como torcedor colocar o que está engasgado aqui para fora também, e eu tenho certeza que você também está se sentindo representado. Diferenças de opiniões e diferenças de pensamentos nós sempre vamos ter. Eu não vou pensar diferente de você totalmente, não vou pensar totalmente igual o Neuber. Igual, né? Não vou pensar, igual o Neuber, igual você, igual o Presida, mas eu acho que acima de tudo, o que deve reinar é o respeito. O que deve reinar é o respeito. Eu posso pensar diferente de você, mas não é porque eu penso ou ajo de uma forma diferente de você que eu não gosto, que eu te discrimino ou que eu tenho alguma coisa contra você. São simplesmente diferenças de opiniões, diferenças de pensamento. Tá ok, galera? Então, o Resenha Celeste de quinta-feira vai chegando ao fim, nesse clima aí de tensão. Nós vamos voltar agora, né, meu parceiro Neuber? No sábado,
com a transmissão aí de Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Presida lá. Você vai pro jogo? Nós vamos definir isso aqui hoje. O Presida provavelmente está no jogo. E aí a transmissão até então, eu, Neuber e Fabinho. Se o Presida for pro jogo, ele faz de lá. Se ele estiver aqui, ele transmite daqui. Eu quero agradecer a sua audiência que esteve ligado aí na Rádio Geral Celeste. Lembrando sempre que a Rádio Geral Celeste é um oferecimento de Save Car Brasil, proteção veicular. A Save Car aí, que é a melhor empresa de associação de proteção veicular do mercado, isentando você aí da taxa de adesão e também da primeira mensalidade. Você não paga adesão e nem a primeira mensalidade na Save Car Brasil. É isso aí, galera. Vamos botar... Hoje eu não vou nem botar aquela musiquinha de despedida, não, porque ela é muito animada. E hoje o clima não é esse, não, em respeito aí ao luto do nosso parceiro Eros. Tenha uma boa noite, Presida. E tenha uma boa noite também, meu parceiro Neuber Soares. Boa noite, torcida, e até sábado. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. E fique com Deus a todos. Nossas condolências aí para Pavilhão Independente, a família do Eros. Nós vamos prestigiar lá e comparecer aí na velação, né, do corpo. Vamos dar essa força para todos aí. Com Deus aí, um abraço a todos. É isso aí, vamos dar essa força sim. Voltamos no sábado com a transmissão e logo após disso, na próxima segunda-feira, novamente com o programa Resenha Celeste. Muito obrigado pela sua audiência e como diz o Dudu do Grafite, desculpa qualquer coisa aí, viu, galera? Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. É nóis.